Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um grande avivamento vivido pelos cristãos na cidade de Enfield e também na região, através da pregação do pastor Jonathan Edwards. O pastor Jonathan Edwards foi um pregador congregacional, teólogo calvinista, que teve um papel fundamental no primeiro grande despertamento ocorrido ali entre os anos de 1733 a 1735. Ele foi contemporâneo de George Whitefield, de quem vamos falar nos próximos vídeos, e ele foi considerado também um dos maiores filósofos americanos. Na época, uma visita do pregador George Whitefield trouxe um certo entusiasmo para a região, mas a situação não era nada animadora. A igreja pastoreada pelo pastor Jonathan Edwards, assim como a maioria das igrejas da região, haviam se enfraquecido espiritualmente e haviam se tornado apenas nominais. Os crentes dessas igrejas eram tidos como irreverentes, sem compromisso, frios, egoístas. Poucos se preocupavam com a sua condição espiritual. A maioria era apenas religiosa, cumpriam os preceitos religiosos com exatidão, mas no dia a dia estavam ocupados com seus deleites e com seus prazeres mundanos. A situação era tão terrivelmente crítica, meus irmãos, que a maioria dos pastores da região de Enfield acabou criando uma espécie de membro meio termo em suas igrejas. Ou seja, como a grande maioria dos membros estava espiritualmente comprometida com as alegrias efêmeras do mundo e temendo ficarem sozinhos em suas igrejas, os pastores permitiam que os crentes fossem membros, mesmo com as suas mazelas espirituais em que viviam. Mas em um tradicional culto de domingo de manhã, tudo estava para mudar. Jonathan Edwards, usando suas tradicionais vestes talares, ajoelhou-se junto ao púlpito em oração. Sob os seus ombros pesava a responsabilidade de toda a sua congregação e também de todo o vilarejo onde ela estava inserida. A congregação estava toda reunida para ouvir a sua palavra, mas com pressa que tudo terminasse para que pudessem voltar para suas vidas espiritualmente mornas. Por alguns instantes passou pela sua mente trazer uma mensagem agradável, como era costume dos ministros evangélicos da época na sua região. Mas Deus tinha um avivamento para derramar. Então Jonathan Edwards sentiu ainda mais forte em seu coração o peso da responsabilidade diante dos seus ouvintes displicentes. Ele se levantou e seguiu para o púlpito resoluto e começou a pregar o sermão mais importante de todos os que ele já havia pregado. Pecadores nas mãos de um Deus irado era o tema da sua pregação. Aquele dia, em 1734, marcou o início do que seria, sob muitos aspectos, o avivamento mais extraordinário na história da América do Norte. Nunca houvera nada semelhante anteriormente, tampouco aconteceu algo comparável desde então. Neste sermão, ele comparou o pecador a uma aranha ou um inseto nojento suspenso acima das chamas. Ele dizia: você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas a cada instante a chamuscar e a queimar essa linha por completo. E você continua sem nada em que se agarrar para se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina. Nada que você possua, nada que você tenha feito em toda a sua vida ou que possa vir a fazer que consiga persuadir o Senhor a poupar a sua vida por um minuto sequer. O sermão estava baseado em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que diz: minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Essa poderosa pregação, meus irmãos, debaixo da unção sobrenatural do Espírito Santo, fez com que o ambiente fosse tomado por um avivamento extraordinário. Os ouvintes se agarravam às colunas e aos bancos para não caírem no abismo.
Aquele culto foi marcado por conversões, por lágrimas, por lamentos de arrependimento. Mesmo no fim daquele dia, à noite já, em muitas casas era possível ouvir o povo da cidade em oração e o Espírito Santo agindo de forma extraordinária. Amados irmãos, quando os nossos olhos forem completamente abertos para compreendermos o verdadeiro estado espiritual em que nos encontramos, talvez muitos de nós fiquem surpresos em perceber o quão distante está do Senhor. Mas o verdadeiro despertamento espiritual pode nos aproximar do Senhor novamente. Sua vida não será mais marcada por quedas e por fracassos, mas pela presença poderosa de Jesus. Não se conforme com a frieza, não se conforme com a mornidão espiritual, não se conforme em viver uma vida cristã estagnada, não se conforme em manter uma espiritualidade vazia, duvidosa, tímida. Deus quer trazer um verdadeiro avivamento para que você de fato tenha a força necessária para romper com as amarras que te prendem e que te impedem de ser um cristão autêntico. Que no dia de hoje essas palavras possam encher o seu coração de ânimo e de intrepidez. Que você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.